Bom dia, meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouco sobre o tema do meu grupo, que é Teatro Negro no Brasil e na África. O exemplo que eu quero dar sobre o Teatro Negro no Brasil é sobre o TEN, ou TEN, ou Teatro Experimental do Negro. Foi criado por Abdias do Nascimento em 1944. Ele tenta trazer mais riqueza para a cultura negra no teatro, porque até então, na época, os negros eram apresentados apenas com estereótipos ou com atores brancos pintados de pretos. Por essa razão, o TEM foi criado. Foi criado como uma proposta teatral para promover o protagonismo do negro no teatro. E desde a sua fundação, de acordo com Abdias, ele foi criado para defender a cultura do Brasil em si. O atores era formado inicialmente por operários, empregados domésticos, moradores de favelas sem profissão definida e modestos funcionários públicos. O TEM os habilitou a enxergar criticamente os espaços destinados ao negro no contexto social do Brasil. Brancos mascarados em papel de negros é conhecida como blackface. Trata-se de uma performance teatral na qual brancos se pintam de preto com graxa de sapato ou até mesmo com carvão. Surgiu nos Estados Unidos por volta do século XIX. As pessoas usavam trajes esfarrapados para representar de forma caricatural e depreciativa as pessoas negras. Representações em blackface tinham como objetivo representar pessoas negras como preguiçosas, ignorantes, hipersexuais, simplórias ou covardes. O objetivo era ridicularizar a população negra para o entretenimento da população branca. O blackface é amplamente reconhecido como uma prática ofensiva e racista devido à sua história de opressão e perpetuação de estereótipos prejudiciais. O uso de maquiagem para escurecer a pele de personagens brancos é condenado e proibido em todos os estados brasileiros e nos Estados Unidos também. Bom dia, me chamo Jadson Renan e eu vou falar um pouco sobre como o teatro se desenvolveu na Quênia e por que o Ngugi Thiong'o é uma figura tão importante nessa história. Antes da independência, quase todo o teatro na Quênia era feito pelos colonizadores britânicos. As peças seguiam o estilo europeu e não tinham nada a ver com a vida do povo queniano. A única oportunidade para algo mais local surgia em concursos escolares, que aos poucos começaram a aceitar todo mundo, mas ainda era bem limitado. Com a luta pela independência e a Revolução Mau, o teatro começou a mudar. Surgiu um teatro de protesto, usado para denunciar a violência colonial e depois até criticar o próprio governo queniano, que muitos achavam que ainda seguia interesses estrangeiros. O Ngugi Thiong'o, que se tornou a maior referência do teatro no país. No começo ele escrevia em inglês, mas depois passou a escrever utilizando a língua nativa dele, como forma de valorizar a cultura local e combater a chamada colonização de mente. A peça mais famosa dele é o Julgamento de Dedan Kimat, sobre um líder mau que foi preso e executado. A obra mostra o confronto entre o povo, os colonizadores e os novos poderosos do país, usando a música e a dança para reforçar a ideia de resistência. Em 1977, Ngugi escreveu Casarei Quando Quiser com a comunidade Camirito, formado por trabalhadores rurais. A peça denunciava políticos e donos de terra e fez tanto sucesso que o governo proibiu o espetáculo e prendeu Ngugi. Mesmo assim, ele continuou trabalhando com a comunidade até que a peça foi censurada e o teatro deles foi destruído. Depois disso, Ngugi acabou indo para o exílio. Outros atores também contribuíram, como Miseri Mugo, que destacava o papel das mulheres, Kenneth Watene e Francis Mbuga, que usavam muita crítica social e humor. Mesmo com tanta censura, o teatro queniano não morreu. Nos anos de 1990, surgiram várias companhias que passaram a fazer peças em línguas locais e a valorizar histórias tradicionais. Isso manteve a cultura viva e mostrou como o teatro pode ser uma ferramenta poderosa de resistência. A Etiópia possui uma forte tradição teatral, com importantes companhias sediadas em Addis Abeba e nas regiões da década de 1960. Estas geralmente estavam sob o patrocínio entusiástico, porém autocrático, do imperador Haile Selassie, que também atuava como censor. A partir da década de 1960, uma nova geração de jovens etíopes, Segae é uma figura de destaque, com peças que combinam linguagem sofisticada com comentários sociais sutis. Kermassou, Um Homem do Futuro, e Theodros, também traduzida para o inglês, foram alguns exemplos iniciais. Sua peça Oda Oak Oracle, em 1965, em inglês, trata da história da Etiópia, a derrubada de Selassie e sua substituição na década de 1970. Por um governo militar marxista, forçaram muitos dramaturgos, entre eles Segae, ao silêncio. Em 1992, porém, ele retornou com Raul Wein Papu. Tem um mérito especial por estar no centro do desenvolvimento do teatro francofono moderno, graças a um ensino inovador de arte dramática na École Normale Supérieure.
ministrado por William Ponty na década de 1930. Muitos dos dramaturgos francófonos africanos posteriores estudaram nessa escola ou foram influenciados pelo incentivo ao teatro. O principal dramaturgo do país, Cheikh Aloud Nadam, suas peças têm um forte tema histórico, como Exile Abour, ou abordam questões sociais tradicionais, como Les Fils de Almany, que debate a prática de circuncisão. Muitos dos dramaturgos da década de 1970 e 80 foram atraídos por temas históricos, frequentemente, como no caso de Le Procès de Latdior, do Seine Mambeg, glorificando os heróis do passado sob a perspectiva do novo nacionalismo. Além do francês, os dramaturgos ocasionalmente trabalham na língua nacional wolof.